Então nós temos aí no segundo subtópico, dando continuidade, nós vimos aí que no tópico 2, o primeiro subtópico apresentou Josias promovendo o verdadeiro avivamento, e aí nós vimos que Josias ele se volta para Deus, com 8 anos ele começa a governar, e aí depois de algum tempo, com 8 anos, ele se volta totalmente para Deus, busca a presença de Deus, e então ele promove um verdadeiro avivamento. E aí o subtópico 2 apresenta que ele aboliu a idolatria, e aí o comentarista da lição nos apresenta que ele tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria. Ele ainda é jovem. Imagine para um jovem rei tomar as atitudes que ele tomou. Elas não seriam possíveis se ele não tivesse de fato a direção de Deus na sua vida. Então essas medidas, tais medidas, como o comentarista coloca, tais medidas não seriam possíveis se não fosse com o respaldo de Deus e com o apoio de homens sérios, remanescentes ali, fiéis a Deus. Não seria possível, mas ele teve esse apoio, teve essa coragem, essa ousadia da parte de Deus para enfrentar a idolatria que tomava conta da nação de Israel. Aí o subtópico 3 nos diz que Josias resgatou a lei do Senhor. Então, ainda jovem, a lição nos apresenta que ele toma, no caso, a atitude de mandar reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores. Houve um desprezo, o próprio livro da lei de Deus estava perdido na casa do Senhor. Ele toma a atitude então de resgatar a lei, restaurar a casa do Senhor. E aí o texto vai nos apresentar ele procurando aí o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, através de Safã, ali fez ciente ao rei as palavras do livro daquela lei, e ele então toma a atitude de resgatar a lei do Senhor, dar ordem, no caso, para consultar ao Senhor, ao seu favor, para saber o que ele deveria fazer, e ele recebe toda a orientação do que ele deveria fazer. Aí, um outro momento, a lição, no tópico número 3, nos apresenta então a personagem, Uda, que é o título da nossa lição. Tópico 3, Uda é usada por Deus. Primeiro subtópico, a dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a 2 eventos. Quais eram esses 2 eventos que Uda profetizou? Primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria. Segundo, prevendo a restauração e prosperidade do reino de Josias. Então, Uda profetiza a destruição de Judá por causa da idolatria, mas também profetiza a restauração, a prosperidade que haveria no reino de Josias. Exatamente, porque durante o reino de Josias houve uma prosperidade, e essa profecia de Uda vai se cumprir depois da morte de Josias, depois que o povo, infelizmente, se afasta do Senhor. Então, o sumo sacerdote Ilquias e os demais assessores do rei foram procurar a profetisa Uda para saber o que iria acontecer com Judá. E aí nós temos o texto de 2 Crônicas 34, 23, quando diz: e lhes disse, assim diz o Senhor, no caso a resposta de Deus por meio de Uda, assim lhes diz o Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei aos homens que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então isso aqui, nós já vimos aqui que era já exatamente um prenúncio de algo que aconteceria no futuro, que é exatamente o cativeiro de Judá, que vai se dar aí no ano 586 a.C., como a lição nos apresenta. Aí o subtópico de número 2, desse último tópico, o tópico 3, nos apresenta Uda profetiza para o rei Josias. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei, no caso a mensagem que Uda vai trazer aos mensageiros do rei, que Deus viu como Josias havia se humilhado, aquilo que nós já falamos,
ao ter ouvido, né, as palavras do livro da lei, e que de fato Deus, né, daria um grande livramento, que seus dias seriam dias de paz, e que ele seria sepultado com seus pais em paz. Aí o subtópico terceiro, para já estarmos aí finalizando a nossa lição, nos apresenta o seguinte: o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstrou o seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Observe, quais foram então as atitudes de Josias? Primeiro, Josias fez uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Então nós vimos aqui que a primeira atitude que Josias tomou foi exatamente convocar os anciãos, ou seja, aquelas pessoas com as quais ele poderia contar, poderia aconselhar, aquelas pessoas que de fato, vamos dizer assim, exerciam a liderança juntamente com ele sobre a nação de Israel. Então as mudanças numa nação ou numa igreja só têm efeito se começarem pela liderança. Isso aqui é muito interessante. Então não adianta perseguirmos uma mudança na igreja se essa mudança ela não começar pela liderança. Então Josias, ele se colocou diante de Deus, chamou os anciãos para que certamente também ele se colocasse diante de Deus, para então ele convocar o povo. Então a primeira grande atitude que Josias tomou foi exatamente que ele subiu a casa. No caso aí, em primeiro lugar, Josias convida o povo, que primeiro é apresentado na lição. Ele faz uma convocação urgente de todos os anciãos do povo. Segundo momento, ele subiu à casa do Senhor. Bom, ele convoca os anciãos. Depois ele sobe à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, ele então leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se tinha acabado de achar na casa do Senhor. Então olha aqui as atitudes. Em primeiro lugar, ele convoca os anciãos. Depois ele sobe à casa do Senhor e leva após si sacerdotes, levitas e todo o povo, e lê diante deles o livro da lei, do concerto que havia sido achado na casa do Senhor. Aí uma terceira atitude, ele fez um concerto com Deus. Ele individualmente fez um concerto com Deus. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez um concerto perante o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas no livro. Ou seja, que ele cumpriria as palavras do concerto que estavam escritas naquele livro. Uma outra atitude, depois dele ter se voltado para Deus, em seguida ele levou o povo a fazer um concerto com Deus. Como nós dizemos no outro vídeo, ele não só pediu ao povo que fizesse um concerto, ele fez um concerto primeiro, e então agora ele estava, vamos dizer assim, em condição de poder levar o povo também a fazer um concerto com Deus. Aí nos diz o texto: e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Aí o comentarista coloca que o verdadeiro líder vai na frente e influencia seus liderados. Então, como nós já falamos, o líder ele pode influenciar para o bem ou para o mal. E no caso, em se tratando da obra de Deus, o líder tem que sempre influenciar para o bem. Uma outra atitude tomada por Josias, ele aboliu por completo a idolatria. Por fim, Josias usou de autoridade que Deus lhe deu e determinou que todas as abominações fossem tiradas ali da nação, abolidas da nação, do reino de Israel. Depois das reformas necessárias, Josias cumpriu o que Deus determinara e celebrou a Páscoa do Senhor em
Jerusalém. Então, depois de tomar essas atitudes, de todo o mal ser extirpado, ele então pôde oferecer um culto a Deus. Ele então pôde voltar-se para Deus e então celebrar a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Ou seja, era necessário que houvesse o conserto para que então houvesse motivo para a celebração. Isso é bem significativo, que nós sabemos que de nada adiantaria Josias querer celebrar uma Páscoa, uma festa para Deus, se de fato a restauração, já que a Páscoa fala exatamente da nova vida, da restauração, se não houvesse uma restauração espiritual. Então a Páscoa, ela apenas simbolizaria aquilo que já havia acontecido na vida espiritual do povo de Israel. Então, após o conserto, após o rei, o povo voltar-se para Deus, aí sim o povo estava habilitado para então celebrar o livramento, para então celebrar a salvação do Senhor, a Páscoa do Senhor em Jerusalém. E a conclusão aí do texto, da lição, diz o seguinte, conclusão: a profetisa Uda foi uma mulher de Deus que teve um papel significante para a história de seu povo, ainda que de modo muito passageiro. Seu papel foi, num caso de coadjuvante, mas o que importa é a qualidade de seu trabalho e não a extensão do seu ministério. Ou seja, ainda que ela surgiu na história e não teve mais outras participações, mas o que nós sabemos é a qualidade do ministério de Uda, como uma mulher usada por Deus num contexto crucial da vida do povo de Deus. Soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou, com discrição e humildade, mas no momento certo entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá, que de modo contumaz se afastara dos caminhos do Senhor. Então temos aqui no encerramento dessa lição, que nos apresenta essa mulher Uda, que foi uma mulher que esteve no tempo certo, no lugar certo, se portou da maneira correta, foi um instrumento de Deus para trazer uma mensagem de fundamental importância para a nação, para o povo de Israel. Que Deus eu espero que Deus tenha nos abençoado por meio dessa lição. Espero que você tenha aprendido muito através dessa lição. Peço desculpa aí por ter dividido aí em 2 momentos a lição. Foi uma falha, já pela segunda vez, aqui uma falha na gravação. Mas a parte maior do nosso comentário está no vídeo número 1, no vídeo anterior. Mas eu espero que todos nós tenhamos sido abençoados por Deus, por essa lição, e que nós possamos aprender, em primeiro lugar com Uda, em ser firme naquilo que Deus colocar no nosso coração e estar à disposição de Deus para ser usado por Ele. Quem sabe não estarmos em evidência, ou não estamos em evidência, quase passamos despercebido. Uda passou por outros reis que talvez nem sequer ela fosse notada, mas houve o tempo certo onde Deus a usou de maneira poderosa. E nós sabemos que Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, e Ele quer exatamente pessoas certas, na hora certa e com a mensagem certa da sua parte, para poder trazer para o seu povo. Então foi o caso aqui de Uda. Uda, no momento certo, Deus a usou, e ela pôde ser um canal de bênção para a vida de Josias, o rei Josias, para a vida da nação de Jerusalém, a nação de Judá. E Deus a usou, né? Isso como Deus sempre teve pessoas à sua disposição para, no tempo certo, no momento certo, serem usadas por Ele. Então espero que que cada um de nós estejamos diante de Deus, que possamos aprender, tanto com Uda, no sentido de ser um instrumento de Deus, para trazer a mensagem de Deus, como também com Josias, que foi um homem ainda jovem, menino, um garoto, que se colocou diante de Deus, que experimentou um verdadeiro avivamento na sua vida e que esteve em condição de levar outros ao avivamento. E, ao tempo, aproveito também para só reforçar aquilo que falei durante a minha fala. Você que exerce qualquer liderança na igreja, ou não precisa ser na igreja, seja no trabalho, na escola, na família,
Se você quer experimentar o que a sua família, aqueles que estão sob a sua influência, sob a sua liderança, se você quer que eles experimentem um verdadeiro avivamento, uma verdadeira transformação, aprenda com Josias. Josias sabia da necessidade do povo de se voltar para Deus, de experimentar Deus na vida, mas ele sabia muito bem, e ele aprendeu isso desde cedo, desde novo. Ele sabia muito bem que essas mudanças tinham que começar na sua vida. E nós sabemos que, infelizmente, muitos querem que haja mudança na família, mudança na igreja, no seu trabalho, no meio onde ele vive, mas, infelizmente, ainda não experimentaram uma verdadeira mudança. Então, o tempo da mudança, ele começa em cada um de nós. O tempo da mudança, ele deve ser percebido primeiramente por nós, para que também esse tempo de mudança, para que esse processo de mudança também alcance as pessoas à nossa volta. Então, que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a você, a sua família, a todos os seus, e que você permaneça com o desejo de continuar ouvindo a palavra de Deus, também divulgando o nosso trabalho, levando outros a inscreverem no nosso canal, a estar compartilhando esse material, porque eu creio que certamente é um material que tem abençoado muitas pessoas, e já agradeço àqueles que têm inclusive mencionado o trabalho. Eu espero em Deus que esse canal, essa oportunidade, ela continua sendo possível para que nós possamos juntos aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço e que a paz de Cristo esteja em cada coração.